Entre 1975 e 1979, o regime do Khmer Vermelho tornou-se uma das ditaduras mais brutais da história. O reinado de terror ao qual o povo do Camboja foi submetido é realmente de embrulhar o estômago. Você já deve ter ouvido falar de Salot Sar, mais conhecido como Pol Pot, líder do Khmer Vermelho. Você talvez conheça seus campos de extermínio, mas esse período é pouco ensinado na história. No vídeo de hoje, apresentaremos alguns crimes e motivações do Khmer Vermelho. O regime surgiu nos anos 60 como um exército rebelde para derrubar o príncipe do Camboja. O Khmer Vermelho teve pouco sucesso, embora isso tenha mudado após um golpe militar em que o príncipe foi deposto. O príncipe e o Khmer Vermelho se aliaram para retomar o Camboja do governo militar apoiado pelos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, o conflito entre países apoiados pelos UA e comunistas ocorreu nos países em desenvolvimento, com a Guerra do Vietnã se aproximando. Os americanos realizaram campanhas de bombardeio devastadoras contra o Camboja. Isso resultou em 150 mil civis cambojanos mortos. Os anos que antecederam a ascensão do Khmer Vermelho resultaram em uma população ansiosa pelo fim do conflito, pela retomada da economia e pelo retorno da vida a algum nível de estabilidade. Como resultado, muitos correram para se juntar ao Khmer Vermelho, unindo-se a eles no Nordeste rural, onde tinham seu maior apoio. Não vamos detalhar a ascensão do Khmer Vermelho neste vídeo. É importante notar que o Khmer Vermelho conseguiu derrotar a República Khmer, apoiada pelos americanos, em uma sangrenta guerra civil. A guerra acabou quando o Khmer Vermelho tomou Phnom Penh em 17 de abril de 1975. Para entender o objetivo do regime, primeiro é preciso analisar os ideais políticos e ideológicos de Pol Pot. Durante seu tempo de estudos em Paris, Pol Pot leu bastante sobre o marxismo, em especial se inspirando na Revolução Russa e na ascensão da União Soviética. Enquanto atuava nas áreas rurais do Camboja, Pol Pot passou a admirar muito os trabalhadores agrários. Ele os via como o auge do que a vida poderia ser, uma vida pacífica, livre de intervenção estrangeira e completamente autossuficiente. Para Pol Pot, toda utopia deveria se basear nesse modo de vida. Isso refletia sua crença de que os desejos e necessidades individuais eram irrelevantes diante das do coletivo. Tudo o que importava eram as necessidades do Estado. Um tema comum que vai permear este vídeo é o total desrespeito pela pessoa como indivíduo. A única lealdade de alguém não era à sua família, à sua religião ou mesmo ao seu próprio filho. Na verdade, sua única lealdade era ao Estado, conhecido como Angkar. Logo após tomar a capital, o regime não perdeu tempo em impor sua visão aos cidadãos cansados da guerra. Logo após tomar Phnom Penh, iniciou-se a brutalidade do Khmer Vermelho. O novo governo mandou que a maioria das pessoas das grandes cidades deixasse suas casas, pertences e vidas anteriores. Bens e propriedades privadas foram confiscados e ficaram sob posse do Estado. Com a justificativa de um possível bombardeio americano, os moradores de Phnom Penh foram forçados a deixar a cidade. Quem não obedecia era expulso sob ameaça de armas ou morto a espancamentos. Só quem operava infraestruturas vitais, como estações de eletricidade e água, podia ficar. Qualquer funcionário do governo, policial, soldado ou líder religioso era assassinado quando a cidade foi tomada pela primeira vez. Isso era feito com traumatismo craniano na parte de trás da cabeça. Balas eram um luxo que o regime não podia desperdiçar. Milhões de homens, mulheres e crianças foram forçados a marchar para as áreas rurais para começar suas novas vidas, em fazendas coletivizadas ou em grandes projetos de infraestrutura, geralmente sistemas de irrigação para as fazendas coletivizadas. Crianças, idosos e pessoas com deficiência que não conseguiam acompanhar eram executados. Milhares morreram nessas marchas por exaustão, fome
sede ou foram mortos pelos escoltas por supostas transgressões à nova ordem. A vida nessas fazendas ou projetos era extremamente brutal. O novo regime calculou que a produção de arroz precisava triplicar para 3 toneladas de arroz por hectare. Essa era uma meta absurda e que nunca seria alcançada, especialmente por pessoas que nunca tinham trabalhado na terra antes, sobrevivendo com apenas 250 gramas de arroz diárias. A população morria de fome enquanto era forçada a criar um estado autossuficiente. Tan Kin foi uma das trabalhadoras forçadas em fazendas coletivas. Em 1974, casou-se com um policial. Eles foram levados inicialmente para cortar árvores, antes que um grupo de trabalhadores fosse dividido entre aqueles que haviam lutado contra o Khmer Vermelho e aqueles que não haviam lutado. O marido dela foi levado e nunca mais foi visto. Tan Kin foi levada dias depois a um centro de extermínio, avisada que se juntaria ao marido, já morto. Após a propaganda, as mulheres foram separadas e levadas a campos por soldados. O soldado que a vigiava admitiu que ela seria morta. Durante todo o tempo, ela ouvia os outros soldados espancando e abusando das mulheres. O guarda de Tan Kin não a feriu, mas 3 outros soldados sim. Ela sofreu tragicamente o mesmo destino das mulheres que ouviu, sendo deixada nua e sangrando. Os soldados só forçavam as mulheres condenadas à morte para garantir que ninguém pudesse denunciar os guardas pelo crime. A pena do regime para cometer abuso sexual era a sentença de morte. Tan Kin lembra de ver pessoas sendo assassinadas e enterradas uma a uma. Um assassinato particularmente chocante, ela lembra, foi o de uma mulher grávida. A mulher teve o abdômen cortado e o feto arrancado. Tan Kin conseguiu escapar enquanto era vigiada pelo seu primeiro guarda, que havia sido deixado sozinho com ela. Ela se escondeu em um pântano, com água até o pescoço, enquanto os soldados a procuravam a noite toda. Ao voltar à aldeia, ela se escondeu com a família, que lhe arrumou trabalho em uma fazenda coletiva próxima. Com medo de ser reconhecida pelos soldados que ainda a caçavam, ela mudou de nome, escondeu o rosto e trabalhou até altas horas da noite. O regime, sempre paranoico, prendeu centenas de milhares de pessoas, muitas delas membros do partido, suspeitas de alguma forma de trabalhar para destruir a utopia que estava sendo criada sem qualquer fundamento ou evidência. Famílias foram expulsas e presas em massa. A prisão mais infame era a S20 e instalada em um antigo colégio. A mortalidade dos detentos passava de 99%. Dos 20 mil detentos que passaram por lá, só 7 foram libertados quando soldados vietnamitas descobriram os horrores ocorridos. Após o esvaziamento de Phnom Penh, a escola foi convertida para conter muitas pequenas celas onde eram mantidos os inimigos do Estado. Ao chegar, eram tiradas fotografias, algumas de mães, segurando seus bebês acorrentados a barras de ferro, geralmente muitas pessoas na mesma barra. Cada aspecto do dia era controlado. Surras eram aplicadas por beber água, por dormir, comer ou falar sem permissão. Quando tinham permissão para comer, era uma colher de arroz aguado ou sopa feita de folhas. Quando podiam dormir, era no chão frio, sem cobertores. Quando tinham permissão para falar, era apenas para interrogatórios, afogamento simulado, mutilação, choques elétricos. Não surpreende que confissões tenham sido obtidas para crimes inexistentes. Membros eram interrogados e acusados de colaborar com a CIA. Após horas de tortura excruciante, os prisioneiros simplesmente confessavam, só para que a dor parasse, mesmo que provavelmente nunca tivessem sequer ouvido falar da CIA. Era exigido nomear cúmplices na confissão, que então eram trazidos. Para saber mais sobre a prisão S20 o link do vídeo estará na descrição. Criminosos aos olhos do Estado eram frequentemente enviados aos infames campos de extermínio. Levados de caminhão, as vítimas vendadas e com as mãos amarradas
eram conduzidas uma a uma até as covas já cavadas. Como não podiam desperdiçar balas, os prisioneiros eram mortos com enxadas de bambu afiadas ou armas improvisadas. Nos campos de extermínio de Chung-ek, bebês eram assassinados tendo seus crânios esmagados contra uma árvore. Os corpos eram então jogados em valas. O Khmer Vermelho acreditava que, se alguém fosse considerado culpado de crime contra o Estado, toda a sua família também deveria ser morta, para evitar qualquer retaliação no futuro. Já foram descobertas mais de 19 mil valas comuns, e certamente ainda há outras a serem encontradas. O novo regime também perseguiu minorias religiosas e étnicas. Cristãos e budistas foram assassinados em massa, mas foi o grupo muçulmano Shan que foi o principal alvo. Cerca de 500 mil pessoas, ou 70% do Shan, foram massacradas porque o regime via a população rural como fundamental para a existência. Quem fosse o oposto desse grupo deveria ser morto. Intelectuais do Camboja, como professores, advogados e médicos, foram brutalmente massacrados por isso. Tudo o que discutimos hoje é horrível, mas há outro nível de depravação. Muitos soldados e guardas do Khmer Vermelho eram quase adolescentes. No S-21 havia guardas de apenas 15 anos. Envolvidos em tortura e assassinato, o regime rapidamente fragmentou e desencorajou a vida familiar, levando as crianças para o aparato estatal e doutrinando-as. Crianças de apenas 8 anos eram levadas para viver com funcionários do partido e aprender o que se esperava do membro ideal da nova sociedade. Estima-se que dezenas de milhares de crianças, com no máximo 15 anos, faziam parte do exército Khmer Vermelho, trabalhando nas prisões e participando dos horrores descritos. O Khmer Vermelho, durante apenas 4 anos, foi responsável pela morte de entre 2,5 e 3 milhões de homens, mulheres e crianças na época. Isso equivalia a 20-25% da população morrendo como resultado de suas ações. Diversos líderes do Khmer Vermelho evitaram a justiça internacional por décadas. Pol Pot morreu em prisão domiciliar antes de ser julgado. Morreu em 1998 aos 72 anos. O Khmer Vermelho existiu formalmente até 1999 e manteve uma cadeira na ONU até 1993. Não podemos esquecer que a história do Khmer Vermelho mostra as consequências da desumanização total, tanto do outro quanto de si mesmo. Pol Pot não queria que todos fossem igualmente valorizados, mas igualmente sem valor. Na época dizia-se: poupar não traz lucro, destruir não dá prejuízo. É um exemplo sombrio da mentalidade que se poderia argumentar que nossa individualidade é fundamental para a nossa própria natureza humana. O exemplo do Camboja de Pol Pot nos mostra que nunca devemos esquecer o custo do que pode ser perder nossa individualidade. Para saber mais sobre a história do Camboja, recomendo que acesse os sites e páginas do YouTube do Centro de Documentação do Camboja. É fundamental ouvir os sobreviventes desses períodos históricos e apoiar quem reúne informações e testemunhos para as próximas gerações.